Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Ana. Sim, estou. Está Tudo ouvindo bom? bem. Tudo bom, minha amiga? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Olá, Gaurav. Bom dia. Bom dia, namastê. Namastê. Pessoal, podem abrir a câmera de vocês, tá? Pessoa que não abre a câmera tende a ter agravamento de vata, tá? É verdade. Não é, Gaurav? Não, o ar pode entrar diretamente no cabeça. É. Quer começar, Gaurav? Então, são 6h45 em ponto. Sim, podemos começar. Deixa, eu E, posso fazer uma breve introdução, aí depois você começa, sim, tá? Bom, então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Mário, terapeuta Ayurveda. Trabalho com Ayurveda desde 2012 e hoje a gente vai falar sobre, Dr. Gaurav vai falar para a gente sobre principais fatores agravantes de Vata. Essa é uma aula introdutória do curso que ele vai dar aqui em Brasília, exclusivamente em Brasília, tá? Esse ano esse curso só vai acontecer aqui em Brasília, um curso sobre Vata Vyadhi. Para quem não sabe, Vata Vyadhi são doenças de Vata. O Vata é o dosha que causa o maior número de doenças e, portanto, saber como diagnosticar e tratar esse dosha é crucial para quem é profissional de Ayurveda, tá? Então, o Gaurav vai trazer aqui para a gente, né, esses fatores agravantes de Vata, para a gente entender um pouquinho, tá? Depois eu falo um pouquinho mais sobre alguns outros detalhes do curso, tá? E no final a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, o Dr. Gaurav, vou fazer uma breve apresentação dele também. Ele é um médico ayurvédico de 5 gerações, né? Ou seja, a família dele tem 5 gerações. Ele é o último descendente aí dessa geração de Vaidyas e já trabalha com Ayurveda há muitos anos na Índia e no mundo todo também. Ele vem para o Brasil com regularidade. Esse ano completamos 10 anos, tá? 10 anos de parceria, e 10 anos que ele vem aqui para o Brasil para dar cursos para profissionais de Ayurveda, tá? Então, todo ano sempre um tema diferente. Esse ano será Vata Vyadhi, tá? É isso, Gaurav. Seja muito bem-vindo. Pode ficar à vontade aí. namastê. Podemos começar a aula com oração de Dhanvantari. Podemos. Shankham Chakram Jalautam Dadatamrutagatam Charudorvishaturvihi Sukshma Swachhadirudyam Shukaparivilasan Maulimambojanaitram Kalambodojvalangam Katikatavilasat Charupitam Baladyam Vande Dhanvantarintam Nikhilagadavan Praudadavagnilam Praudadavagnilam. Bom dia, Bom dia. namastê. Então, por que essa tema é importante? Porque Vata 2 mais importante para nós, porque Vata 2 responsável
para todos os movimentos, todas as coisas na nosso corpo e mente e fora do corpo, na natureza também, não só no corpo. E a Ayurveda mencionou no texto antigo que 80 tipos de doença, já a Ayurveda mencionou, é maior tipo de doença do que a Pitta Dosha e Kapha Dosha. Então, quem praticando a Ayurveda, quem dar consulta, quem gostaria de melhorar a saúde do paciente, ele deve saber como perturbação acontecendo de Vata dosh, qual é o fator positivo de perturbação ou Vata Prakopa na nossa corpo e mente. Então, por isso, eu escolhi esse tema, que é Vata Vyadhi, tema de curso Vata Vyadhi e Chikitsa de Vata Vyadhi, significa tratamento de 80 tipos de doenças de Vata dosh. Então, hoje a aula, eu vou explicar um pouco sobre texto Ayurveda mencionou. Tem 23 fatores positivos de perturbação de Vata dosh. Quantos? 23. Então, você pode imaginar depois de eu explicar cada um, você tem que pensar se você praticando algumas dessas fatores positivos na sua dinacharya. Se você seguindo sem saber sem saber, a maioria das vezes. Quem tem conhecimento, realmente ele não deve seguir essas causas dia por dia. Então, eu vou explicar primeiro no palavra sânscrito, depois eu vou falar no português. Primeira linha, Charak Chikitsastan, eu abri, e capítulo 23, e verso 15 até 18. Eu vou explicar devagar. Se eu não explicar devagar, você não vai entender melhor. Então, primeira 3, 4 palavras, que é Ruksha, Shita, Alpa, Lagu, Anna. Anna significa comida. Quem comendo habitual, Ruksha significa a comida seca. Shita significa comida ou bebida tem qualidade shita. Shita significa frio. E quem comendo comida menos do que precisa para nosso corpo. Hoje em dia, no 21 ciclo, pessoa, muito raramente, você vai conseguir essa pessoa, que ele comendo menos do que precisa. A maioria das pessoas humanos sempre quer comer. Então, a próxima palavra, que é lagu, que é comida que tem leve para a digestão, para o nosso sistema digestivo. Então, qual palavra primeiro? Sei não, não. Tem que ser. É um verbo latim que não está mais. Tá. E quem primeira palavra é ruksha, significa comida seco. Shita significa frio, comida ou bebida fria, por exemplo, água gelada. Quem pessoa bebendo água gelada habitual, essa é uma das exemplos comuns, ou Coca-Cola gelada. Entendeu? E a comida leve para o sistema digestivo. Segunda, fator positivo. Ati Vyavaya. Ati Vyavaya. Vyavaya significa sexo. Quem praticando sexo excessivo, esse é fator positivo para a perturbação de Vata, ou Vata Prakopa. Próxima, Ati Jagarana. Ati Jagarana significa a pessoa dormindo tarde à noite.
ou não dormindo à noite, trabalhando a noite inteira e até 6 horas, 5 horas pela manhã. Como chama esse tipo de trabalho, Mário? Tem no Brasil? Pessoa trabalhando a noite inteira. Turno noturno, né? Isso. Plantão não. Tem alguma palavra para isso? Eu não lembrando agora. Acho que pode ser Ah, plantão noturno, pode ser. isso. Então, quem pessoa trabalhando noite inteira ou quem pessoa ah, ah, tentando de dormir à noite com celular, por exemplo, 10 horas ele quer dormir, mas por causa de Instagram, ele não pode dormir, ele vai ficar sem dormir até 2 horas, 3 horas da noite. Tá? Essa é uma das causas para não dormir no horário certo à noite. E aqui já, a próxima, Vishama Upachara, significa Vishama Upachara ou Vishama Upachara, uma palavra. Vishama Upachara significa quem experimentou ou quem recebeu Panchakarma, mas não curou e piorou muito depois de Panchakarma. Significa efeito colaterais de Panchakarma responsável para a perturbação de Vata Dosha. Por exemplo, que Adriano entrou no centro de Panchakarma para curar, mas ele saiu depois de Panchakarma piorou. Porque a Panchakarma não fez apropriado segundo Samhita ou segundo Ayurveda. Entendeu? Então, muito importante, Panchakarma também responsável para perturbação de Vata Dosha. Por isso é importante quando você gostaria de experimentar uma experiência de Panchakarma na sua vida, você tem que procurar uma clínica que realmente tem experiência, a clínica com médico quem tem experiência, entendeu? E não deve fazer 5 karmas juntos. Qualquer indicado para seu corpo, sua dosha, pode fazer. Porque esse procedimento é delicado. E depois, Ati Dosha Sravana significa que Adriano recebeu remédio para Virechana e Adriano correu para 40 vezes, Virechana 50 vezes. Significa saiu esse dosha do corpo, também responsável para perturbação de Vata Dosha. Então, não deve fazer excesso de Virechana e Vamana. Então, a próxima, Ati Asuka Sravana, significa saiu a excesso de sangue durante Rakta Mokshana ou durante a ciclo menstrual ou durante acidente, entendeu? Então, excesso saindo de sangue, sangramento, também responsável para Vata Prakopa ou perturbação de Vata. Ati Langana significa que no Ayurveda, Langana é uma terapia para dosha, né? Então, se o paciente tem Vata Prakruti e Vata Vikruti, sim envolvido de Kapha e Pitta dosha, e se o paciente seguindo Langana, então, essa Langana, terapia Langana, não vai melhorar a problema de saúde do paciente, mas vai aumentar problemas de saúde. Por isso é importante que quando você é indicado Langana para alguma paciente, você tem que verificar que realmente essa paciente precisa, se precisa, quantas horas, quantos dias e quando deve parar de Langana, porque não deve indicar excesso de Langana, chama Atilangana, uma das comum durante o tratamento responsável para Vata Prakopa. Depois, muito importante, que Ati Plavana
essa palavra para nadar. Quem pessoa nadando excesso todos os dias, responsável para Vata Prakopa. E ati dva, adva, ati adva, ati adva. Adva significa andar. Quem pessoa andando 5, 4, 7, 8 quilômetros por dia. Temos muitas pacientes aqui ou no fora também, fora da Índia também. Se você pergunta a dinacharya do paciente, onde você trabalhando, como você viajando, não, eu andando quantos quilômetros por dia? Não, eu, da casa, minha escritório, onde eu trabalhando, é 5 quilômetros. Então, 5 quilômetros andando e voltando 10 quilômetros por dia. Responsável para Vata Prakopa. Eu já dei esse exemplo para você, que você pode entender que você deve entender que como que essa uma causa de andar funciona. Porque todas as coisas, excesso, a Ayurveda falou que excesso de sexo, excesso de não dormir, não dormindo à noite, então excesso de panchakarma, saindo de sangue, excesso de langana, excesso de a nadar e excesso de andar. E agora, a próxima, muito comum no Brasil, chama Ati Vyayama, excesso de exercício. Porque a cultura de academia é muito forte no Brasil. Então, a maioria das pessoas não sabendo qual é o horário certo para exercício e quando deve parar de exercício. Tem alguma sinal, a Ayurveda mencionou, quando tem suor na sua frontal e nariz, ou quando você abre sua boca durante o exercício, você deve parar. Essa se chama Ardha Shakti Vyayama, significa seu corpo já usou a metade da capacidade do corpo. Então, não deve fazer exercício excesso. Se a pessoa continuando ainda, a pessoa vai sofrer com outras doenças, como Vatvedi. E atichesta é movimento excesso de corpo. Então, dhatu sankshaya significa depleção de tecidos. Rasa, Rakta, Mausa, Meda, Astima, Jai, Shukra, 7 tecidos. E agora, então aqui, a Ayurveda mencionou causa mental. Como chama? Psychological, né? Psicológico. Isso, psicológico. Chinta, Shoka, Karshana significa a pessoa sente fraqueza por causa de preocupações, pensamento excesso. Então, aqui muito importante que se você tem hábito, a pessoa tem, eu comendo muita comida boa, ainda eu tenho problema de sintomas de vata. Por quê? Porque quando você comendo comida, ainda você comendo uma comida saudável, mas a parte mental precisa de mudar. Que a pensamento excesso não ajuda. E não deve, por exemplo, se eu tenho problema com dinheiro, se eu vou pensar sobre isso, excesso, e ficar preocupada sobre problema de dinheiro financeiro, vai melhorar ou não? Só pensamento não vai melhorar. Mas que vai diminuir? Que eu vou perder mais? Minha saúde. Se eu vou ficar com o mesmo hábito. Então, aqui é importante que temos que pensar prático.
Não deve envolver muitas coisas. Pensa, 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 pensa. Não tomar ações, mas só pensa, exceto. Roga, próxima. Roga ati karshana. Significa a paciente já sofrendo com outra doença, por causa de outra doença, a pessoa ficou mais fraco. E essa fraqueza, essa depleção de tecido responsável para perturbação de Vata Dosha. A próxima, Dukha Shayasana. Significa onde você dormindo à noite, cama. A nível de cama, o cama não é confortável. Para mim, dá muito problema. Quando eu viajando à noite, no ônibus, 7, 8 horas, dá muito problema. Próxima 2 dias, ruim para mim, porque perturbação de Vata Dosha acontecendo. Não, eu não posso dormir essa poltrona, como chama? Cama, né? O leito. Problema para mim. 6 horas, tudo bem. 8, 10 horas, não. E a próxima, Krodha. Krodha significa raiva. Olha que importante, que ele explicou primeiro pensamento excesso e agora raiva. Quem tem raiva, ele sofrendo muito mais. Ele perdendo oportunidades da vida, porque se você comunicando com pessoa com expressão de raiva, você vai perder oportunidades. Você vai perder dinheiro, porque você já perdeu oportunidades. E vai perder energia e vai perder tempo. É muito importante. E agora, Diva Swapa. Diva Swapa significa quem pessoa acordando depois de nascer de sol, ou pessoa quem dormindo depois de comer ou beber ou depois de almoço. Essa se chama Diva Swapa, responsável para a perturbação de Vata ou Vata Prakopa. A próxima muito importante, muito comum. Na Índia não é comum, mas no ocidental muito comum, porque a próxima é Vega Dharana, que é supressão segura de emergências naturais. Se você tem cocô, xixi, poo, você não deve seguir. Na Índia, a pessoa não seguindo, segurando. E pessoa quando... Porque aqui nossa cultura é diferente, mas no ocidental, se você solta, significa você é mal educado. Então, muito importante, quando você tem a vontade de fazer cocô, xixi, você não deve segurar. Se você segura habitual, você vai sofrer com muitas mais doenças, não só 2 doenças. Entendeu? Muito importante. E indigestão, ama, formação de ama no corpo. Abhigata significa trauma external. Abhigata. Acidente. Abhojana. Quem pessoa tem medo que a comida vai aumentar meu peso de corpo. Essa pessoa evitando de comer. Essa abhojana responsável para perturbação de Vata Dosha. E Marmagata. Marmagata significa lesão, a ponte de marma no corpo. O trauma perto de qualquer marma do corpo. E próxima e última, que quando a pessoa caindo do elefante e cavalo, mas hoje em dia não é elefante, hoje em dia moto, entendeu? Ou quando a pessoa andando e caindo, essa também pode ser. Então, essa é 23
fator positivo que a Ayurveda mencionou no texto antigo. Mas eu gostaria de adicionar mais um, que quem trabalhando no clima ar-condicionado 6 horas, 8 horas, 10 horas por dia, também é responsável para perturbação de Vata Dosha. E muito importante é, agora você tem conhecimento sobre isso. Então, se você praticando algumas, você deve evitar. Qual é mais comum que a pessoa comendo comida seca, comida fria ou bebida fria, segura de cocô, xixi, poo, dormindo à tarde, a mais à noite, ou não dormindo à noite, trabalhando à noite, essas coisas mais comuns. E agora, se você tem alguma pergunta, pode me perguntar. Se você tem alguma dúvida, pode fazer. O Gaurav, deixa eu te perguntar uma coisa. O Charaka mencionou quem mora em Jangal Pradesh? Sim. Mencionou também? Onde tem clima seca, né? E lugar seco, também responsável para perturbação de Vata Dosha no corpo. Se ele Tá. comendo comida Vata, a comida Ruksha. Aqui em Brasília é muito mais comum, né? Os Sim, agravamentos de Vata, né? sim. Alguém quer fazer pergunta, gente? Eu vejo também esse fator, né, da atividade física em excesso, né, é muito comum, né, as pessoas que fazem, por exemplo, CrossFit, Hum, ou querem ter um corpo muito bonito, definido, né, e aí fazem uma atividade física sem nenhum critério, né, só mesmo para, né, você ficar com o corpo todo definido, né? E acaba que você perde o principal, que é a saúde, né? Que é você estar fazendo atividade física para ter saúde. E muitas vezes, né, se você vai numa academia, se você frequenta uma academia, algumas pessoas, muitas pessoas estão, se você escuta, né, os comentários ali das pessoas, elas estão falando de doença, não está todo mundo muito, muito doente, né? Deveria ser um lugar assim de onde as pessoas são saudáveis, né? Mas você vê que está todo mundo muito doente ali, né? Ninguém sim. está ninguém tá saudável. Eu não sei se vocês têm essa percepção também, né? Mas eu E pode continuar, eu falo depois. não é isso, é isso. E eu sei que essa é coisa, mas infelizmente, eu usando a palavra infelizmente, que terapeutas ayurvédicos no Brasil, eles sabendo não deve comer salada, ainda ele comendo todos os dias. Uma das fator positivo muito comum. Ele sabendo não deve beber água gelada, ainda bebendo água gelada. A salada, né, Gaurav, Isso. é uma questão assim cultural do Brasil e talvez do mundo Sim. todo, né? Porque se fala muito, né, que a Não, salada. sim, cultural, outra coisa. Mas se você tem conhecimento que acontecendo depois de comer habitual, entendeu? Ainda você comendo e reclamando que meu paciente não seguindo. Por que você tem a esperança que sua paciente vai seguir quando você não seguindo todos os dias? Hum, Entendeu? perfeito. Mas Essa coisa mais importante. é uma propagação, né? Uma coisa que você Isso. vê sendo difundido no Sim, mundo todo como se fosse muito bom, né, para a saúde. E a gente sabe no Ayurveda sim, que comer coisas frias e secas, né?
elas, elas são sim, o oposto disso, né? Muitas vezes se falam que é bom para o funcionamento do intestino, e o contrário disso, se a pessoa come, por exemplo, só salada, ela vai ter, ao invés de ter um funcionamento apropriado do intestino, ela vai ter mais secura no intestino, né? sim. E bom dia, desculpa, eu cheguei atrasado aqui, mas porque eu estava fazendo justamente exercício pela necessidade, né, do horário. E é com a relação à salada, é mais interessante, assim, é mais complicado, na verdade, porque aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas têm o hábito de comer a salada antes sendo o prato primeiro, né? Então eles comem a salada fria, seca, né? E depois que eles comem arroz, feijão, e que é o nosso prato aqui, que é a cultura nossa, arroz, feijão, um legumes e uma carne, né? Então a salada vem e esfria primeiro o nosso acne, depois a gente coloca uma comida mais pesada em cima. Então, e aí com água gelada. Então tá bem tudo errado. Eu queria até perguntar com relação, que aqui também tá, não sei se aqui ou no mundo todo, uma mania muito grande de correr. As pessoas estão correndo. E isso que você falou, Mário, é muito interessante, porque as pessoas estão fazendo exercício até quem não tem a necessidade. É quase que uma moda, né? Então eu Sim. preciso correr. Aí você vê pessoas doentes e fazendo corrida de 5 quilômetros, 10 quilômetros, e você fala, mas para quê? Qual que é o propósito? Em horários, às vezes, 11 horas da manhã, meio-dia, a pessoa no sol, no topo da cabeça, Isso, e ele fazendo corrida. Complicado. sim. Eu queria que o Então, senhor falasse um pouquinho dessa questão do correr, né? Porque as pessoas não entendem que não é para todo mundo, depende muito do horário, né? E eles tomam água gelada enquanto eles estão correndo, né? As garrafinhas tudo gelado. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. a primeira coisa que tem cada coisa no Dinacharya. A Ayurveda tem uma método certo para fazer. Então, exercício deve fazer pela manhã jejum e não deve fazer excesso. E também a Ayurveda falou, quem não deve fazer exercício? Quem tem mais do que anos 60 não deve fazer exercício. Porque nessa idade, a vata doxa predominante na nossa vida. Então, se a pessoa ainda fazendo exercício todos os dias, então vai aumentar a mudança e depleção de tecidos, vai aumentar vata dosha. Se a pessoa tem obesidade, depois de 60 anos, pode fazer exercício, mas não deve fazer qualquer horário e não deve fazer excesso. E durante o exercício, se você quer beber água, pode beber água normal, Mas não né? gelada, né? Não deve gelada, não deve, no qualquer momento, pode, pode usar a temperatura ambiente. Professor, e com relação àqueles que eles tomam tônicos, eu não sei o nome muito bem, assim, eles tomam, tipo aquele, como é que fala, professor Mário? Gatorade, não sei se o professor Garalves sabe o que que é isso. Eles Isotônico. tomam É muito. tônico. Eu sou sabendo um tônico com produto com uma amarela cor no taxa. Isso, isso. Isso, né? Eles Essa. tomam, eles tomam muito isso em corrida, né? Eles fazem muito isso. Falar que a gente tem que repor o potássio, que tem que. E aí não é só, as pessoas fazem com orientações de profissionais de educação Sim, física. Eles não fazem, alguns fazem por conta própria, porque viu e acha que é tudo igual para todo mundo, né? Mas os próprios professores de educação física e alguns fisioterapeutas, eles indicam, né, que tome mesmo. sim. E importante essas coisas. E também a Ayurveda mencionou que quando não deve fazer exercício e quando não deve fazer, para mulheres importante, não deve fazer exercício durante o ciclo menstrual.
Não deve fazer significa realmente não deve fazer. E não deve fazer exercício quando tem verão, a Ayurveda falou, porque no verão, natureza tira a sua energia. Se você faz, se ainda você vai continuar a intensidade de exercício, a mesma que você fazia no inverno, vai aumentar o Vata Dosha. E quem fazendo exercício deve fazer a Abhyanga todos os dias. Se você não vai fazer a Abhyanga e só fazendo exercício todos os dias, aumentar Vata Dosha significa aumentar qual dois elementos? Ar, espaço, e vai dar problema. Qualquer parte do corpo. Como Luiz Fernando fazendo exercício todos os dias e comendo tâmara e uva passa para dar energia para o corpo, receber energia. E a Abhyanga também ele recebendo, ou auto Abhyanga. Luiz, você levantou a mão, queria falar alguma coisa? Mais pergunta? Eu acho que o hábito também, né, de pensar demais, né, Gaurav? A pessoa que... É muito, muito mais. Muito mais. Eu gostaria de dar um exemplo para você. Ah, Ah, exemplo aqui. pessoal na minha vida. Que exemplo tem relacionamento com o país Brasil, né? Que no primeira vez, quando eu tentei de aplicar visto no aqui, embaixador, no Mumbai Consulado Geral do Brasil, e eu entrei com meu documento, desde os 15 documentos eu precisava para aplicar visto de turismo. Eu apliquei, lá estava duas mulheres brasileiras e perguntei muita coisa. Quem é Mário? Mário casado ou não? Muitas coisas. E não, eu não posso, não podemos dar você visto. E 3 vezes falou não, não para visto. E de novo eu tentei. Quando eu tentei, que realmente eu pensei muito que essa vez também ele não vai dar me visto. Então, esse pensamento com experiência de passado muito forte, deixando no corpo e deixando no cabeça cada vez. Então, eu não posso falar ansiedade, mas uma tipo de medo dentro. E medo quando tem pensamento excesso. E quando Luiz Fernando entrou comigo ano passado, no embaixador do Brasil aqui no Mumbai, ele já deu, próximo ele já deu 5 anos de visto para mim. Porque Luiz falou, ele é nosso professor de Ayurveda, pode dar uma visto grande. Já deu, próximo dia. No 24 horas já liberou visto de 5 anos. Falei que você está comigo, Gaurav, não tem problema, entendeu? Coisa acontece. Então, doutor Gaurav, amigos, namastê, bom dia. Eu acho que o grande Mas desafio, né, Gaurav, assim, acho que não só no Brasil, mas assim, no mundo, é o estilo de vida que a humanidade isso, escolheu. Agora, isso, acontece que a gente também, né, assim, aí com meus colegas, amigos, né, do Ayurveda, assim, isso é coisa minha, fico incomodado, eles, como se eles, né, as outras pessoas, fossem muito diferentes da gente, a gente tomar cuidado com isso, para a gente ter a humildade de ver, né, o que acontece, né, na vida. E cada um de nós vamos fazendo escolhas e temos possibilidades, que também acontece dentro assim da minha experiência, do pouco, né, que eu, né, tive a oportunidade de estar lá com o Dr. Gaurav, viver um pouco a Índia, de como ela é, né, porque não é porque você está na Índia que todo mundo é ayurvédico, muito pelo contrário, né, a Ayurveda e vida do indiano são duas coisas diferentes também.
é que nesse estilo, não nesse estilo de vida que a gente opta, né, mas assim, o mundo ele impulsiona, né, as pessoas por várias necessidades, né, e principalmente, por exemplo, quem tem filhos e quer tentar dar uma condição mínima de educação boa, como se diz, a gente tem que se virar nos 30 aqui para conseguir fazer isso. E acaba que toda essa questão de horário e tudo, isso é tudo muito complexo, né, para as pessoas todas ajustarem, né, até porque o estilo de vida hoje é muito diferente do que era lá quando foi escrito os samhitas, né. Então, pelo menos, eu tento, dentro da minha prática, a gente também trazer esses alertas, né, essas orientações, né, melhor dizendo, para a gente conseguir fazer que cada um consiga, nesse malabarismo, né, que é a nossa vida, né, principalmente, vou dizer, aqui no Brasil, que é onde eu vivo, que é a minha realidade, né, então eu gosto de falar de onde que eu estou. Então, nesse malabarismo que é essa vida no Brasil, da gente conseguir orientar, porque, tudo bem, eu sei que o ideal, às vezes, é fazer uma atividade física em tal horário, mas se ele não conseguir, eu vou falar para ele não fazer. Então, a gente tem que tentar trazer para a pessoa, assim, claro, se ela está muito agravada, né, sempre considerando isso, né, se ela tem saúde, se está muito agravado, como que está o estado dela, né, do que ela está buscando, né, porque também não adianta, né, se a pessoa chega a ter isso acontece, acho que comigo deve acontecer com todos vocês. A pessoa tem um caso crônico, né, de uma doença, ela quer resolver, não dá para ser, vamos dizer, só remediando. Remediar não vai resolver, né? Ou ela trata, ou ela não trata. E isso aí também vai o quê? Da escolha da pessoa, né? E acho que aí faz parte de um trabalho nosso para trabalhar o nosso vata na nossa mente, é que eu parei de sofrer com a escolha do outro, porque a escolha é dele. O que eu tenho que fazer é abrir a porta da solução. E aí a gente ir caminhando junto. Então é isso, acaba que é um, é isso, é trabalhar esse equilíbrio, né? E aí acho que quanto mais embasado a gente tiver, melhor a gente consegue também passar as orientações corretas que a pessoa consiga ir introduzindo, né, à medida que ela vai dando conta dentro das possibilidades, né, na vida dela, né? Até porque tem pessoas que, vamos dizer assim, elas às vezes tinham um estilo de vida muito pior, aí ela adota um que de alguma forma melhorou, trouxe algum sentido para ela. Aí você fala que aqui está tudo errado, quer dizer, a gente também está desconstruindo algo dentro dela, né? Então a gente, né, vai trabalhando, né, nesse lugar. E eu também penso assim, né, que o Ayurveda é lindo, maravilhoso e é uma linha de raciocínio. E tem outras linhas de raciocínios. O que eu falo para os pacientes é que se ele mistura, por exemplo, uma linha de raciocínio da medicina moderna com a Ayurveda, quer mesclar, pegar só o que ele acha que é bom de um com o que ele acha que é bom de outro, isso provavelmente não vai dar certo, né? Ele seguir uma linha, né, de raciocínio para você conseguir ir a fundo, né, do que aquilo pode trazer de benefício para ela. Mas é isso. Aí aguardando voz me ser, doutor Garavio, aqui. Sim. Mais alguma pergunta? Tem algumas pessoas que perguntaram aqui no chat, galera. Deixa eu ver aqui as mais importantes aqui. Uma Meu... importante que o brasileiro faz muito é o uso do café, né? O café, as pessoas tomam café que nem água aqui no Brasil, né? Não, é principalmente que a Shangrude falou diretamente que a, ele usou diretamente a palavra que Kashaya Tikta significa a comida, bebida astringente e amargo. Quem bebendo, comendo excesso vai sofrer com Vata Prakopa. Então, a café, excesso, é, dá problema para corpo e mente, os dois. É muito comum. Eu já vi pessoas, pacientes, que tomam Sim, até duas garrafas sim, térmicas, assim, né? isso, Aí a pessoa tem sérios problemas, né? Inclusive problemas psicológicos, assim, né? sim. E,
E é muito sério, né? A gente acha que, um cafezinho, mas você pode ter insônia, constipação, problemas como ansiedade, né? Então, tem problemas muito sérios que o uso do café de forma excessiva vai gerar. Isso. E aqui pessoas não aqui parando, algumas pessoas recebendo buses de café também no Brasil. Tem uma onda dessa, né, de receber, de fazer Ah, enema de café, né? E aí é interessante, cara, porque eu já vi essa orientação, né, da pessoa fazer enema de café para tratar da constipação. E, na verdade, o que ela faz é ah, piorar mais ainda, isso, porque o café é sim, seco, né? Então ele está criando mais secura no intestino e vai isso, acabar danificando a membrana do intestino, né? Porque você está secando, isso, né? Quando a gente faz o tratamento de Bast, que são os enemas, a gente sempre usa óleo, né? A gente nunca faz um enema de limpeza sem usar um enema de óleo, né? Antes e depois do enema de limpeza, né? Porque isso, isso vai promover essa a regulação da membrana do intestino de uma forma muito, isso, muito positiva, né? Então sim. isso é interessante, isso Então, é bem interessante. isso. E café excesso não ajuda, mas piora a saúde. E pessoas sofrer com constipação depois de securas de pele e excesso de pensamento, mas piora muito a saúde. E é um hábito muito Doutor, comum. desculpa. Pode falar. Não, e teve uma onda, eu não sei se ainda tá, mas teve uma onda muito forte aqui no Brasil de pessoas tomando café com óleo de coco. Você viu isso, Mário? Só a minha Cortou, não filha sei está se ligando, só um segundo. tá. As pessoas aqui no Brasil, doutor, tomando café com óleo de coco. Falou, não, olha, eu ouvi falar que agora é bom. E aí eu acho que cai muito no que o Luiz Fernando falou, deles meio que eles por conta própria, as pessoas. No intuito, eu até acredito de que acertar mas aí não vão no conhecimento e tal, né? Mas assim, eu mesclar os meus conhecimentos, né? Então, ó, o café eu ouvi falar que é ruim, mas o óleo de coco eu ouvi falar que é bom. Então, nós vamos tomar café com óleo de coco. E ficou, assim, uma onda muito forte aqui. Inclusive, o meu irmão veio me perguntar, falou assim, ó, você que é do Ayurveda, você sabia, você já ouviu falar que café é bom com óleo de coco? Eu falei, meu Deus, de onde você tirou isso? Né? E então as pessoas têm essa sede, mas do saber assim, tudo picotado, né? Então eu vou na internet, eu vejo uma coisa, é bom. Ah, isso aqui também, então eu vou por conta própria, eu vou unir os dois, aí vai ficar muito bom. Então, eu queria até que o senhor falasse um pouquinho dessa febre do óleo de coco, que a gente fala muito do óleo de gergelim, mas aqui no Brasil as pessoas falam muito do óleo de coco, né? E, e querem substituir, né? Acho que em algumas das nossas reuniões aqui o senhor já falou que aqui o brasileiro tem muito isso, né? Ah, não pode isso, eu posso substituir por isso? Não segue, né? Você fala, ó, você tem que comer feijão moyashi, mas pode ser a lentilha, mas pode ser. Então a gente tem muito isso aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e do óleo de Não, coco. mas é coisa que mas pessoa quer todas as coisas muito facilmente. Não gostaria de dar uma força, mas segundo a Ayurveda, óleo de gergelim superior do que óleo de coco, entendeu? Sim, Então, se você perguntando sobre a Ayurveda, é óleo de gergelim do que sim. óleo de isso, melhor. Mas eu não sei que qual, porque eu não bebendo café, primeira coisa, eu só bebendo café quando eu entrando no Etiópia e no Brasil, no Itália, e talvez no Portugal. Na Índia eu não bebendo café, não bebendo chá, nada. Eu não sei qual é o efeito quando a pessoa misturando café com óleo dentro. Temos Uhum. que observar as coisas, qual é o efeito sobre a acne e também no malas e Uhum. tecidos. Mais alguma pergunta? Gaudávio, sou eu, Elisa.
Deixa eu te falar. É, a pessoa que dá aula, ela fala pra caramba, né? Ela dá aula numa universidade e ela dá aula durante o dia todo, 6 horas por dia. Isso, a fala é um agravamento de Vacta, né? Mas eu queria saber, então, o que que essa pessoa pode fazer, porque ela é professora universitária, ou professora primária, ou professora do jeito que for. Ela dá muitas horas de aula por dia. O que que essa pessoa pode fazer? Quem pessoa não deve seguir nada, mínimo ele deve seguir regras que a Ayurveda menciona no Vimanstan, deve comer comida oleosa, Uhum, entendi, entendeu? Deve entendi. comer só depois da digestão de comida anterior, não deve comer virudahara, Aham, não deve segura de cocô xixi poo, urgências. deve, Uhum. deve fazer exercício na quantidade certa, deve fazer abhyanga, essas coisas. Se ele não pode mudar as coisas, ele pode seguir coisa certa, outras coisas. Uhum. Tá, então tá. E cada Obrigada. ano deve receber você. Sim. Uhum. Tá bom. Mais pergunta? Eu acho que tem uma outra importante, né, Gaurav, que é a supressão das necessidades fisiológicas, né? A Isso, pessoa deixa de estar trabalhando, aí ela deixa de fazer cocô ou fazer xixi, né? E ela acha que isso é normal, que é tranquilo, né? Mas a gente precisa entender que existe um movimento, né, de expulsão, né? E se aquele movimento de expulsão ele não está fluindo para isso. sua direção apropriada, né? Ele vai fluir para outro lado, né, Gaurav? Sim, e eu conhecendo muitas pessoas que têm uma razão para não fazendo cocô xixi fora da casa, sabe? Fora da casa. Não, eu quero meu banheiro, primeira coisa. E outra coisa, não, essa banheiro não é limpa. Quem vai construir uma banheiro especialmente para você, para limpar? Então, pessoa deve mudar pensamento e adaptar a situação quando você é fora da casa. É interessante, né? Porque pensa bem, né? É, Se a gente pensar de uma forma assim bem clara, né? Por que você isso, está fazendo? Você está guardando suas excretas, você está guardando seu isso, cocô dentro de você. Olha só, gente. Olha só, uma coisa que não presta mais, não serve mais para a sua saúde, de forma alguma. isso. Aquilo precisa ser eliminado. Você está segurando, né? Então é muita loucura mesmo, né? Inclusive, eu tenho um caso de uma paciente minha que eu estava investigando. Ela tem, ela desenvolveu mioma, depois ela teve vários problemas derivados da supressão do cocô. Eu fui investigar na rotina dela, né? Fui perguntar desde quando ela suprimia, né? Ela falou desde sempre ela não ia no banheiro na rua, né? E aí ela chegou a ter problemas quando ela teve o filho dela no parto, porque ela não sabia fazer a força para fora. Olha só que interessante, né? De tanto segurar, né? O períneo, né? Tanto fazer esse movimento de segurar, ela não conseguia fazer força para fora. E aí prejudica o Apana Vayu, né? Que é esse movimento do Vata que é responsável pela eliminação de fezes, urina, é, o neném também, né? Ter o parto, né? Então, é bem interessante. A Ayurveda falou que se a Painvayu você segura, ele vai perturbar função de outras vaios do corpo que vai diminuir, perturbar nossa Agni Samana Vayu responsável para enxaqueca. Pessoa comendo todos os dias comprimido para enxaqueca,
mas ele não sabendo como não segura a cocô xixi. Por isso, cada rua tem 10 farmácias, mínimo. Mais perguntas? Eu estou vendo aqui no chat, né? Mas tem algumas que eu respondi e tal. Perguntaram uma coisa interessante, né? Sobre os sentidos, né? Principalmente o sentido da audição, né? E a gente sabe que o uso excessivo dos sentidos vai gerar problema, né? Sim, sim, E a gente vê muito, né, Gaurav, nessa era que a gente vive, né? Tá todo mundo sim. muito no celular, né? Toda hora celular, né? O dia É, inteiro, né? dia inteiro. E pessoal hoje em dia gosta de olhar na vida de outra pessoa. Ele gosta de gastar tempo deles para olhar, observar a vida de outra pessoa. E se você pergunta qual é o seu objetivo de vida? Não sei. Mas quem fazendo outra pessoa? Ah, você está vendo ele fazendo tá, 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 tá. Mas não sabendo o objetivo de vida pessoal dele. Verdade. Mais alguma pergunta, gente? Ah, outra coisa importante também, Gaurav, por exemplo, Panchakarma, né, que é uma coisa muito comum, a gente vê as pessoas muito interessadas, eu quero fazer um Panchakarma, né? Aí a pessoa, ela vai, sei lá, ela vai para uma clínica aqui no Brasil ou na Índia, e aí faz todos os 5 karmas sem Isso, precisar, né? Vamos supor que ela sim, está com um problema de pele, e aí ela isso, vai lá e faz 5 karmas. E ao invés disso ser uma coisa boa para ela, vai ser ruim, porque você está expulsando muita coisa do seu corpo, né? Não só coisa que é ruim, mas também tecido do seu corpo. E as pessoas não fazem isso, essa ideia. Muitas vezes elas acham que Panchakarma você tem que fazer 5 karmas, e não é. E você vai fazer 1 ou 2 karmas de acordo com a sua necessidade, né, Gaurav? isso. E outra coisa, que recebendo 5 karmas no 10 dias, Panchakarma Express. É muito doido. Não dá Isso, tempo, né? O corpo precisa, né, não dá, fazer. não, O corpo precisa isso, restaurar o Agni, fazer Snehana e depois expulsar, né? Só que aí você vê isso. muitas clínicas expulsando os doshas um atrás do outro, né? Você não acredita, eu já vi que paciente recebendo Vashi, na mesma tempo ele recebendo a Nasya e Shirodhara. Nossa Senhora. É muito louco, né? E se você for ler os Samhitas, né, você vai ver que Isso. precisa de tempo, né, para isso ser feito, né? E para fazer um Panchakarma todo. Essa, essa prática chama comercial Ayurveda. E para você fazer um panchakarma completo, você leva no mínimo uns 35 dias, né, Gaurav? Mais do que isso, né? Mas todas Panchakarma precisa a mais do que 100 dias, Olha só. porque temos que dar intervalo depois de cada Panchakarma. Então, até mesmo, né, a prática inapropriada do panchakarma e de outras técnicas da Ayurveda podem ser prejudiciais também, né? Isso. Essa eu posso usar uma palavra Panchakarma Express, responsável para a perturbação de Vata Dosha. Mais perguntas? Não, gente. Então, bom. Então eu vou só falar um pouquinho para vocês, né, sobre o curso do Gaurav, que vai ser, ó, esse curso está incrível, tá, gente? Para vocês
para vocês verem, o Gaurav está falando em português, né? Então, vocês vão ter aula direto em português, o que já vai poupar um tempo, né? Então, acontece às vezes da gente ter aula com o Weiser, né? Só que você tem aula traduzida. E aí, quando você tem uma aula com o Weiser que é traduzida, você tem metade do tempo que já é gasto, né? Então, dessa vez, o Gaurav me pediu 3 dias de aula, né? Sexta, sábado e domingo, né? Porque é um material assim muito grande que exige muito tempo, né? E esse curso vai ser dado aqui, única e exclusivamente aqui em Brasília, num espaço muito bacana, como foi o curso de Snehavid do ano passado, tá? Esse curso vai ser dado no sítio Nós na Teia, que é um sítio aqui perto da minha casa, que fica no Jardim Botânico, em Brasília. Ele é perto do aeroporto também, tá? E ele é no meio da natureza, um sítio todo agroecológico, no meio de um vale, né? Parece que, apesar da gente estar bem no centro de Brasília, parece que a gente está isolado. Então é uma experiência assim, como se a gente estivesse fazendo um retiro, tá? Além disso, tem todas as facilidades, né, de hospedagem. Eu criei um grupo, né? E quem for se inscrevendo, a gente vai ajudando nesse sentido, né? Tanto com pessoas que alguns profissionais, né, que são aqui de Brasília podem ceder eventualmente, né, um quarto, né, ou mesmo auxílio, né, para vocês que vierem, né, de locais próximos assim para alugar no Airbnb ou no Booking, né? Isso é muito fácil, tá? E carona também, né? Como eu estou aqui do lado, né? Quem se hospedar aqui no meu condomínio tem locais para vocês se hospedarem também. Eu poderia dar carona também, né? Então, todas essas facilidades a gente vai estar auxiliando vocês, tá? Vai ter também lá no sítio, a Mônica faz uma comida vegetariana, né? Num valor assim muito simbólico. E ela é profissional, é terapeuta Ayurveda também, então ela faz uma comida ayurvédica, tá? E, enfim, então é um curso que vale muito a pena, né? Vocês não precisam ir para a Índia, o Gaurav está vindo aqui para dar esse curso para todos, tá? E sejam muito bem-vindos, tá bom, gente? Você quer falar mais alguma coisa, Gaurav? Eu quero falar que essa tema de Vata Vyadhi é muito importante porque como essas duas palavras têm tratamento e mais do que 80 tipos de doenças. Então, se você sabendo como tratar Vata Dosha, maioria das doenças você vai sabendo como tratar e qual ervas você usa, qual não usa, como escolher ervas, quando você fazer ampachan, quando não precisa, todas as coisas que tem dentro de curso. E 3 dias de curso, 3 dias significa dia inteiro. 3 dias, sexta, sábado, domingo. Então, não deve perder essa oportunidade. Ah, só essas palavras. Então tá bom, gente. Muito grato, Gaurav, mais uma vez. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Brasil, em Brasília. Muito grato aí a participação de todos vocês também. Sejam sempre bem-vindos aí, tá? E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, a gente pode responder também no privado, tá? Tá, muito obrigado. Namastê. Ô, Tchau, tchau. Magno, não tem Tchau. possibilidade de trazer esse custo de Brasília para BH? Não, Não, eu esse, falando não. Não, pode me perguntar. Não, porque esse curso só você, você pode entender se você sabendo como verificar de a causa de doença, a primeira coisa, qual a causa de Vata Dosha, né? E como tratar Agni. É a mesma coisa. E a Luiz também me pergunta sobre pode dar curso de Sneha Vidhi.
no BH, eu falei, não, primeira coisa que a pessoa deve entender conceito de Agni, depois Snehapana. Se a pessoa não entender conceito de Agni, ele não vai entender sobre Snehapana. É a mesma coisa. E para dar esse curso no BH, precisa mais 4 anos. Venha para cá, Ana. Isso. Que é outra coisa que me pessoa me perguntando, ah, pode dar curso essa com presencial e online. Na, eu respondendo para pessoas que não, porque se eu vou viajando 5.000 quilômetros para vocês, então você deve viajar alguns quilômetros para você e para mim. Viu, Então, gente? essas coisas. Então é importante, né? Vem um professor indiano, né, gente, para o Brasil para dar um curso. Muitas vezes a gente quer estudar na Índia e agora a gente tem essa facilidade, né? Fazer um pouquinho de esforço, né? É, vale muito a pena, tá? Namastê. Tchau, 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 tchau. gente. Bom dia a todos.